Que a graça e a paz seja com todos os irmãos. Amém? Convido-vos a abrir vossas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo de número 103, nós vamos meditar brevemente, por conta também do nosso tempo, mas nós vamos refletir esta noite no Salmo de número 103. Gratidão ao Senhor. Salmo de número 103. Todos que encontraram, digam amém. Nós vamos ler todo o Salmo, embora nós só vamos até o verso 12, mas quero fazer a leitura de todo o Salmo de número 103 com os irmãos. E a palavra do Senhor diz assim, Salmo 103, verso 1: Ó minha alma, bendiz o Senhor em todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia. Verso 5: Quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Verso 9: Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Pois seu amor para conosco, os que o temem, é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Verso 12: Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Verso 15: Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas do Senhor, para com os que o temem, permanece, mas o amor do Senhor para que os temem permanecem para todo sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança, e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. Verso 19: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós seus anjos, poderosos em forças, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos seus exércitos, vós seus servos, que executais a sua vontade. Bendizei o Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendiz ao Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, que sejamos esta noite lembrados da tua bondade e do teu amor, ó Pai. Enquanto brevemente aqui meditamos, como já cantamos, como já oramos, como já lemos a tua palavra, que saiamos daqui, ó Pai, diferente como entramos, não por mim, ó Deus, ou por alguém aqui, mas pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejamos honestos, todos nós que estamos aqui, que uma das coisas que nós precisamos confessar é que nós não somos gratos como nós deveríamos ser. Todos nós, em alguma medida, agimos com ingratidão ou esquecemos dos benefícios ou da bondade do Senhor. E existe um pastor chamado Martin Heike, que nasceu em 1586, um pastor que se tornou pastor luterano, e ele nasceu ali na Alemanha, que ele enfrentou um difícil momento em sua vida, que logo quando ele ali foi chamado ao ministério, Deus assim o vocacionou, estourou-se uma guerra ali na Alemanha, a guerra que é conhecida como muitos conhecem, a Guerra dos 30 Anos,
E esta guerra trouxe fome, trouxe doença, trouxe pestes, muitas mortes. E a história conta que esse pastor chega a enterrar, às vezes, 40, 50 sepultamentos por dia. Mas a mesma história também conta que num desses sepultamentos, um dia, ele enterrou a sua esposa, mas os irmãos da sua igreja nunca viram esse pastor murmurar, reclamar, maldizer, sempre com o espírito sóbrio, sempre de maneira solene, contente, servindo ao Senhor, apesar das aflições, ele vivendo ali o paradoxo da fé, por mais que, como Paulo vai dizer, né, por mais que por fora nós estejamos enfrentando muitas coisas, mas mesmo assim permanecemos alegres, confiados tão somente no Senhor. E este pastor Martin Hake, ele escreveu um hino que é muito cantado aí, e um dos seus salmos favoritos era o Salmo 108, verso de número 4. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Glória a Deus por isso. E o que esse pastor tem a nos ensinar? Que a gratidão não precisa esperar pelo momento de prosperidade ou de paz, que muitas vezes nós queremos esperar que a maré esteja boa a nosso favor, aí vamos lembrar de agradecer. Ele nos ensina também que um coração em sintonia com Deus pode cantar louvores, mesmo nas noites mais escuras que todos nós passamos ou vamos enfrentar. Meus amados irmãos, a despeito deste ano que nós estamos encerrando, muitos de nós aqui passamos por dificuldades, lutas, provações, passamos e estamos passando ainda reflexo da pandemia, irmãos que estão ainda com seus corações entristecidos por perda de pessoas, amigos, parentes, como nós aqui na igreja, né? O irmão Luiz está aqui esta noite, tivemos este ano uma triste perda em nossa membresia por conta do Covid, que foi a irmã Marlene Benites. Apesar desses momentos duros que nós como igreja passamos, nossas famílias, essas coisas são verdadeiras, são reais, momentos de luto, de dor, de tristeza, momento que ainda nós sentimos as consequências desta pandemia. Mesmo em meio a todo este cenário de calamidade, de incerteza, mesmo em meio a tantas provações, uma coisa nós, povo de Deus, temos como verdade a declarar: em meio a tudo isso nós temos muito a agradecer ao Senhor. E para o mundo isso é loucura, e para o mundo isso é incompreensível, mas nós, diante deste salmo que estamos, escrito por Davi escreveu este salmo já mais experiente. Nós sabemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pecou, mas que se arrependeu, que perdeu o filho, que passou por tantas lutas, se encontra aqui agora no salmo de número 103, cantando esta bela canção, ou este hino de louvor ao Senhor. E Spurgeon vai dizer que este salmo é como se fosse o lugar mais elevado de todos os salmos. É o lugar onde nós temos adoração ao Senhor, reconhecimento das bênçãos que o Senhor assim aprove a promover. Nós temos também acerca do caráter de Deus, o verso 1 e 2, o salmista está lembrando a si mesmo, conforme nós vamos ver, que nós devemos bendizer ao Senhor. Eu não sei como você se achegou aqui esta noite, eu não sei as suas lágrimas, mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem algo a agradecer esta noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós temos alguma coisa para agradecer. Se nós fôssemos fazer uma lista aqui, certamente esta lista seria extensa, enorme, mas nós precisamos lembrar desta verdade. Em primeiro lugar, quero destacar, antes de entrar em 2 pontos brevemente, o verso 1 e 2, o salmista está exortando a si mesmo. Ele diz aí, se você está com a sua Bíblia, ele diz: ó minha alma, bendiz ao Senhor. E aí no verso 2 ele repete: ó minha alma, bendiz ao Senhor. Se você já estudou os Salmos, ou já viu algum comentário acerca dos Salmos, você sabe muito bem que na poesia hebraica, quando há
esta repetição é porque está querendo dar-se uma ênfase. E o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Que o salmista está colocando em ordem os seus pensamentos e está exortando a si mesmo. Nós muitas vezes ouvimos muito o nosso coração, mas falamos pouco a ele. Nós ouvimos muito a voz, e você ouve o mundo falar constantemente: ouça o seu coração. E nós não gostamos de exortar a nós mesmos, nós gostamos de exortar os outros. Os outros, nós gostamos de falar para que os outros ajam assim, mas o salmista aqui está dando um exemplo que ele está exortando a si próprio. E nós precisamos fazer isso também. E por isso ele diz: ó minha alma, bendiz ao Senhor. E ele diz no verso 1 e ele diz no verso 2. A despeito de todas as dificuldades, ele diz que a sua alma assim possa bendizer ao Senhor. E é preciso ordenar o próprio coração a esse louvor a Deus. É preciso, de uma maneira pedagógica, de uma maneira instrutiva, lembrarmos dos feitos, das bondades e louvarmos ao Senhor. Eu não sei se só eu que passo por esses momentos, mas muitas vezes quando nós estamos entristecidos, cabisbaixos, de repente salta em nossa mente: mas grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida, o Senhor me salvou, Ele me perdoou. E assim nós começamos a ordenar, a colocar nos trilhos. Então, meus irmãos, quando nós falamos de gratidão, nós precisamos exortar a nós mesmos. Então, antes de você falar para alguém essa noite: seja grato ao Senhor, diga a você mesmo: seja eu grato ao Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pela tua fidelidade nas nossas vidas. E em segundo lugar, ele louva o Senhor de todo o coração. Se você observa aí o verso número 2, bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueça, o verso 1 primeiro: de todo o meu ser, ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ele está falando aqui de inteireza. Não é louvar ao Senhor somente por aquilo que é bom, mas é louvar ao Senhor por aquilo também que nós passamos por provações. No cristianismo não existe assim: eu sou convertido, meu bolso não é convertido. Eu vou adorar ao Senhor somente quando as coisas estão boas. Não, isso não existe no verdadeiro evangelho, no evangelho cristocêntrico. Por isso Davi aqui está expressando esta maneira de maneira inteira, de maneira que ele não está dividido em partes, mas todo o seu ser, toda a sua vida, assim bendiz ao Senhor. Será que você pode dizer assim como Davi esta noite: todo o meu ser bendiga ao Senhor? Ou será que eu e você estamos aqui esta noite: olha, Senhor, eu só vou te bendizer pelas bênçãos recebidas, mas pelas lutas não? Não, irmãos. O convite das Sagradas Escrituras é para louvarmos ao Senhor com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. E assim como nós vemos, o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Somos exortados então, em segundo lugar, a louvar ao Senhor de maneira inteira, não por partes. E em terceiro lugar, nós vemos ainda que ele está dizendo aqui no verso 2: não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu já disse aqui uma vez na igreja, eu não sei se é só eu que sofro com isso, mas nós nos esquecemos rapidamente das coisas. Nós lembramos daquilo que nos aflige, mas das bênçãos nós nos esquecemos facilmente. É como você escrever algo na areia, na beira do mar ou no rio, e logo vem a onda e nós perdemos de vista as bênçãos. E o salmista está dizendo aqui, nós podemos compreender também que nós somos convidados, convocados a render graças ao Senhor e não se esquecer de nenhum dos benefícios. E aqui, meus irmãos, eu não estou aqui menosprezando a oração que muitas vezes nós fazemos quando nós vamos agradecer ao alimento, ou não estou menosprezando as orações que muitas vezes nós fazemos de agradecimento quando estamos orando uns com os outros em nossa casa, mas aqui nós somos convidados a de fato a listar, a dar nome às bênçãos do Senhor. Eu sei que é algo cansativo, eu sei que é algo às vezes exaustivo, mas irmãos, quando nós começamos a listar, e aí a nossa mente começa a trabalhar, e nós começamos a enxergar, não mais de uma maneira micro, mas macro, como Deus é gracioso para conosco,
Porque hoje em dia, se você fala assim, olha, anota, a pessoa vai dizer, não, eu não vou esquecer. E a pessoa faz o quê? Ela esquece. Assim o salmista então está dizendo, olha, não te esqueça, como ele estivesse escrevendo, anotando, trazendo à memória aquilo que dá esperança, conforme nós vemos ali em Lamentações. Então, meus irmãos, é interessante que no Salmo de número 106, o verso 21, está escrito assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas. Qual é o maior pecado do povo de Deus no enredo de todas as Sagradas Escrituras? O povo se esquece do Senhor, se esquece das bênçãos do Senhor, se esquece das maravilhas do Senhor, e essa amnésia que Israel, assim por vezes, também está presente em nossas vidas, fez Israel pecar contra o Senhor. Nós, por muitas das vezes, nos esquecemos das bênçãos. Basta um problema, basta uma dificuldade, a nossa memória é enfraquecida, a nossa visão fica embaçada, e nós nos encontramos assim como os israelitas muitas vezes, murmurando com a boca cheia, né? Você já viu alguém falar com a boca cheia? É estranho, né? E muitas vezes nós estamos murmurando com a boca cheia, né? Quando alguém fala com a boca cheia perto de você, fala, não fala com a boca cheia porque não entende nada. E muitas vezes nós estamos fartos das bênçãos, das dádivas do Senhor, e estamos murmurando com a nossa boca cheia. Por isso, meus irmãos, Davi então traz no verso 1 e 2 este ordenamento. Ele traz este ensinamento que nós devemos adorar ao Senhor de maneira inteira e que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. E agora, de maneira mais breve, nós vamos dividir aqui em 2 pontos. No verso 3, 4 e 5, nós vemos Davi listar as bênçãos acerca a qual ele agradece. Devemos então, a segunda lição que eu posso assim colocar de maneira geral, que nós devemos louvar a Deus por suas bênçãos. E você pode perguntar, mas que bênçãos são essas? Infelizmente nós estamos caindo muitas vezes, né? Nós falamos as coisas de maneira tão rasa, tão superficial. Devemos louvar a Deus por suas bênçãos. Mas que bênçãos? Eu não sei. Não, irmãos, tem bênçãos. E o salmista coloca algumas bênçãos aqui. E a primeira delas, nós vemos aí, é que nós devemos louvar ao Senhor, e eu vou comentar brevemente cada uma delas. Devemos louvar ao Senhor. Primeiro, Davi começa agradecendo o que é mais importante: o perdão dos pecados. Ele diz aí no verso 3, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Ele está se dirigindo à sua alma, dialogando ali, exortando o seu coração, e ele traz então essa primeira bênção. Qual é? É o perdão dos pecados. Muitas vezes nós louvamos a Deus por tantas bênçãos, mas esquecemos de essa que é a maior de todas as bênçãos. Os nossos pecados foram e são perdoados por meio de Jesus Cristo. O Senhor é um Deus perdoador. De todas as bênçãos que eu venha receber, ou você, neste ainda final de ano, ou no ano que está se iniciando, nada vai se comparar à maior bênção que nós podemos receber, que é o perdão dos nossos pecados. Você pode passar no concurso, adquirir boa performance na sua vida profissional, casar-se, ter casa, carro, são tudo bênçãos passageiras, mas essa bênção, a bênção de ter os pecados perdoados, isto só é possível por meio de Jesus Cristo, e este Deus que nós servimos é um Deus perdoador. E o termo iniquidade aqui enfatiza a corrupção, a distorção. Sabemos que o nosso pecado é o que nos separa de Deus, o pecado nos distancia de Deus, e não existe coisa mais terrível para o ser humano, ainda que tenha todas as riquezas deste mundo, está distante de Deus. Consegue entender, irmãos? Por mais que você conhece pessoas que têm finanças, que têm posses, que se dizem bem realizadas, mas se os seus pecados não foram perdoados, se ela não confessou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, por mais que ela ache que vive extremamente abençoado, é uma pobre alma que está distante de Deus, e está morrendo assim
nos seus pecados. Spurgeon vai dizer: o pecado perdoado é, na nossa experiência, um dos melhores consolos da graça, uma das primeiras dádivas da misericórdia, e na verdade é a preparação necessária para que se aproveite tudo o que segue depois dos perdões dos pecados. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender aqui, como Spurgeon está dizendo, não adianta eu desfrutar de todas as bênçãos que muitas vezes nós desfrutamos, que são justas e verdadeiras da parte de Deus, se eu não tenho consciência que o meu pecado me separa do Senhor, mas que em Cristo eu e você, nós somos perdoados e aceitos pelo Senhor. Portanto, de todas as bênçãos que recebemos neste ano de 2021, o perdão é uma dádiva muito especial da parte do Senhor. Por isso, meus irmãos, temos muito a agradecer. Nós já poderíamos encerrar a mensagem por aqui, só pelo fato que nossos pecados são perdoados por meio de Jesus Cristo. Nossos pecados nos separam de Deus, nós estávamos longe do Senhor. E uma notícia eu tenho para te dar: aquele que não está em Jesus neste exato momento, o Senhor não ouve a sua oração. O Senhor só ouve aqueles que estão em Jesus. Ele cuida de todos de uma maneira, na graça comum, seu cuidado como Pai poderoso, mas de maneira especial, Ele cuida do seu povo, daqueles a qual seus pecados assim foram perdoados. Louve a Deus, porque apesar de mim e de você, o Senhor continua a nos perdoar, nos conceder graça, misericórdia para mais um dia. Em segundo lugar, nós vemos aí Davi colocar acerca da cura física. Ele também fala que o Senhor cura você e eu de todas as enfermidades. E Davi menciona esta bênção. Nós sabemos que o Senhor pode curar não somente o nosso estado espiritual, mas também Ele é o médico dos médicos que pode curar o nosso corpo. Ele tem poder, Ele pode fazer, se assim Ele desejar fazer, mas Ele usa meios ordinários para, sim, meios extraordinários, e a graça comum habilitou médicos, cientistas, médicos para darem diagnósticos, médicos para prescreverem medicações adequadas, iluminou cientistas. Vemos aí a construção de hospitais. O que Davi está dizendo aqui? Ele está agradecendo, porque ele experimentou sim também. O Senhor pode curar, quando assim Ele o faz e Ele o deseja. Mas, meus irmãos, não é que o Senhor tem o dever de curar todos nós, quando nós passamos enfermidades em nossos corpos. Não, não é isso. Nós vemos dentro da graça comum, a medicina, tudo isso, mas muitas vezes nós temos uma ideia também tanto quanto equivocada, porque achamos que o Senhor tem o dever de nos curar. Mas não é isso, meus irmãos. Nós vemos, por exemplo, Paulo, que não conseguiu curar os seus amigos missionários. Nós vemos, dentre outros casos na Bíblia, que algumas pessoas não foram curadas de suas enfermidades, mas não é por causa disso que o Senhor não cura. Ele cura sim, e Ele faz quando assim o deseja. Nós ainda estamos sujeitos a enfermidades, a fraquezas. A redenção do corpo é uma promessa que ainda vai acontecer. Nosso corpo de humilhação será um corpo de glória igual ao corpo de Cristo, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15. Mas o Senhor sim tem poder para curar, e Ele usa meios ordinários. Meus irmãos, aquilo que hoje para nós, e meditando essa semana eu comecei a refletir acerca de uma questão muito importante, que muitas vezes nós vemos o avanço da medicina, e aquilo que hoje para nós é tão comum, alguns anos atrás, não existia. E nós precisamos louvar a Deus pelo avanço, sim, na medicina. Isso é dádiva da parte do Senhor, em sua graça comum. Muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor por isso, mas nós precisamos agradecer, porque isso também é a maneira como Deus usa para curar as nossas enfermidades. Em sua graça comum, Ele coloca médicos, cientistas, e em tudo nós louvamos ao Senhor. Podemos então agradecer também ao Senhor pelos remédios, podemos agradecer ao Senhor pelos médicos, podemos agradecer ao Senhor que muitas vezes Ele usa também de maneira sobrenatural a nos curar,
Mas isso, meus irmãos, não é dever, não que o Senhor tem que nos curar, mas é graça da parte do Senhor. E ainda ele diz a redenção e graça no verso de número 4, é Ele quem resgata a tua vida da cova, é quem te coroa de amor e de misericórdia. Ele agradece a Deus pela redenção, e como nós vemos aí, o verbo aqui resgata ou redimir, é a questão que Ele está livrando alguém do Sheol, que é o mundo dos mortos, é um livramento. O verbo redimir traz a memória dos israelitas sendo livrados ali na escravidão. De redimir, aqui traz a memória também no fato quando os israelitas foram libertados do cativeiro, alguém sendo livrado, que está prestes a cair numa cova, mostra que o Senhor pode redimir, e é Ele quem redime, e isso é por meio de graça e misericórdia. Por isso, a vida é uma concessão da graça. E quantos de nós, muitas vezes experimentamos livramento da parte do Senhor? Muitas vezes nós agradecemos ao Senhor por livramento de coisas que aconteceram de maneira extraordinária, e nós devemos fazer isso, como fizemos no último domingo, né? Agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu à irmã Sirlene e à Esther em um acidente que elas sofreram. Nós devemos agradecer, mas muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor por coisas que nós não percebemos. Às vezes você saiu um pouquinho atrasado, ou às vezes você ia para um lugar, tomou uma outra direção. Aquilo é a providência de Deus, dizendo que não era a minha e nem a sua hora. E nós devemos agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem dado. E ele diz mais, Ele é quem nos coroa de graça e misericórdia. Percebam que Deus não apenas protege o seu povo de coisas ruins, de doenças e mortes, acidentes, mas também nos coroa de graça e misericórdia. O que ele está escrevendo aqui, e quem está escrevendo aqui é Davi, e Davi tinha uma coroa, que havia joias em sua coroa, mas Davi está dizendo que existe uma coroa que é muito maior, que é muito melhor do que esta coroa que a traça, a ferrugem consomem, que é essa coroa de graça e misericórdia. Que todos os dias o Senhor age comigo e com você de maneira graciosa e de maneira misericordiosa. E nós podemos ver ainda, meus irmãos, no verso de número 5, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Nós vemos a satisfação e a renovação. E nós vemos aqui na sequência, ele falando acerca dos benefícios, o Senhor é quem traz esta provisão, mesmo algumas versões vão dizer na velhice, e renova a juventude. Ele está fazendo um contraponto aqui no verso 5, que tanto na nossa juventude quanto na nossa velhice, nós vamos assim receber da parte do Senhor os seus cuidados. E ele diz ainda que se renova como as forças como a da águia, que é muito bem usada, por exemplo, em Isaías, o capítulo 40, o verso 28 e 31, diz assim: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz o forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam. Os moços ficam exaustos e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como de águia. Este é o Deus que renova as nossas forças, que nos traz satisfação, renovação, enquanto aqui nós estamos peregrinando. Convenhamos, meus irmãos, quantos de nós aqui muitas vezes nos sentimos esgotados, fracos, achamos que amanhã ou depois não vamos conseguir levantar mais, mas o Senhor renova, nos coloca de pé, e o salmista também agradece a Deus por isso. Mas a pergunta que fica para nós: por que Deus concede tanto benefício ao seu povo? Qual é o motivo de Deus ser tão abençoador? Nós muitas vezes nos cansamos de fazer o bem. Se alguém aqui nunca se cansou, é porque já deveria ser arrebatado, porque todos nós, neste corpo corruptível, em algum momento nos cansamos de fazer o bem, ainda mais quando nós lidamos com pessoas difíceis, como eu e você. Nós nos cansamos de fazer o bem.
Você já deve ter dito aquela famosa frase: eu nunca mais vou fazer nada para aquela pessoa. Quem aqui nunca falou isso, né? Muitas vezes nós falamos isso. Mas agora, meus irmãos, eu e você somos pessoas difíceis de lidar. E Deus não se cansa de fazer o bem ou de derramar a sua bondade para nós. É impressionante como Deus é gracioso. Deus é bondoso. E nós devemos louvar a Ele por isso. Spurgeon vai dizer que o caráter do nosso Pai Celestial tem muitas facetas, pois tendo perdoado como juiz, Ele cura como médico, e Ele é para nós tudo o que precisamos, sim, conforme as nossas necessidades exigem dEle, e as nossas fraquezas apenas o revelam de formas que ainda não o conhecemos. Nele só há o que é bom, e em mim só há o que é mal. O meu mal apenas exibe a sua bondade, e Ele ainda nos ama. Nós cantamos a canção aqui, 10.000 razões, e a história do autor desta canção é que o seu pai cometeu um suicídio quando ele ainda era criança, quando ele ainda era pequeno. Depois a sua mãe veio a casar-se novamente, e o seu padrasto assim o abusava, o seu padrasto assim cometia coisas tão tristes, e tudo isso deixou marcas, cicatrizes na vida daquele jovem. Terrível cicatrizes foram aquelas. Mas depois de algum tempo, em uma reunião missionária na Inglaterra, ele ouviu acerca do Evangelho, se converteu a Cristo e compôs esta linda canção que nós cantamos hoje aqui, baseada no Salmo 103, reconhecendo a bondade do Senhor, apesar das noites escuras que todos nós passamos. E por último, meus irmãos, caminhando para o fim, nós devemos louvar ao Senhor por sua graça. E nós vemos isso aí do verso 7 ao verso número 12. Davi está dando sequência ao seu raciocínio, bendizendo ao Senhor com todo o seu ser. E aí ele diz: e por que o Senhor tem feito isso? A resposta dele é basicamente essa: é graça. Graça, puramente graça. Ele nos abençoa não por mérito, mas por graça. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte: o Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Uma expressão que aponta que Deus não é indiferente à dor. Ele sempre se compadece dos seus. Não acho que você está aqui hoje, nesse exato momento, e não ter sido uma das vítimas do Covid, é porque você tem um conhecimento, tomou tal remédio. Tudo isso pode ter sim a graça comum de Deus, mas é graça de Deus. Não há mérito de ninguém aqui, irmãos. Se nós estamos aqui, chegamos ao fim do ano, que nós achamos que não íamos chegar, meu Deus, eu vou pegar Covid, eu vou morrer, eu isso, aquilo, outro, tanta coisa, um resfriadinho, eu já vou morrendo, tanta coisa nós passamos. Se nós chegamos até aqui, ainda o ano não acabou, né? Tudo bem, nós não sabemos o dia de amanhã, mas se o Senhor assim nos chamar, bendito seja o seu nome. Mas se estamos até aqui, é graça da parte do Senhor. E aqui Davi está lembrando de uns maiores feitos que aconteceu na história de Israel. Ele diz aí no verso 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Alusão à escravidão do Egito. E por muitos anos ali o povo permaneceu escravizado, debaixo de opressão, sem nenhuma possibilidade de se salvar. Mas o que Deus faz? Deus livra, levanta um homem chamado Moisés, e assim o faz, e assim leva o povo até a terra prometida. E Moisés ali no monte, você lembra muito bem a história, quando está tendo uma experiência com o Senhor, quando ele volta daquela experiência, como ele encontra o povo? O povo fez um bezerro de ouro e está dizendo que foi o bezerro que os livrou do Egito. E muitas vezes nós somos assim. Apesar das bênçãos, das dádivas do Senhor, nós estamos igual ao povo de Israel, criando ídolos e adorando e achando que é por nossos méritos. Mas é graça da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso, ainda no verso 8, ele reverbera, que ele diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se, é grande em amor. Ele vai dizer que não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Ai de mim, ai de você, se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados,
conforme as nossas transgressões. Precisamos agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, precisamos louvar a Deus que nos perdoa. Assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós, por meio do sangue e da morte expiatória de Cristo, todas as nossas transgressões. Isso é graça da parte do Senhor. Quero caminhar e encerrar dizendo, meus irmãos, como Spurgeon dizia, muitas vezes nós não queremos louvar a Deus pelas provações, mas Spurgeon dizia que as provações são bênçãos disfarçadas. Quais são os motivos que nós devemos agradecer a Deus esta noite, ou todos os dias? Você tem a sua lista? Devemos agradecer a Deus pela vida. Devemos agradecer a Deus pela vida. Se estamos respirando, é o Senhor que nos mantém. Interessante, meus irmãos, que o meu e o seu coração está batendo neste exato momento. Se você falar para o seu coração, para, ele não vai parar, não é verdade? Mas se Deus falar para ele parar neste exato momento, ele vai parar. Nós precisamos agradecer a Deus pela vida. E se o nosso coração parar, não existe cientista ou médico no mundo, embora às vezes alguns reanimam, mas quando ele para de vez, chegou a hora, pode fazer massagem cardíaca, não vai voltar. A vida é uma dádiva de Deus e nós precisamos agradecer. Devemos agradecer também a Deus pelas nossas famílias. E atire a primeira pedra, a família que aqui está esta noite que não tem problema. Todas as nossas famílias encontram adversidades e lutas. Eu tenho uma notícia para te dar, a minha família não é perfeita e a sua também não é. E nós mesmo assim devemos agradecer a Deus por nossas famílias. Devemos agradecer a Deus pela bênção de ter uma família, pela bênção de ter um lar, pela bênção de ter um lugar para reclinar as nossas cabeças, e um lugar para voltar e dizer, estou voltando para meu lar, enquanto aqui peregrinamos. Devemos agradecer a Deus pelas nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu quero dar ênfase, nós devemos agradecer a Deus pela igreja. Que bênção é a igreja. Que bênção é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa pandemia revelou muitas coisas, e uma delas é a distinção entre aqueles que amam a igreja e aqueles que não amam a igreja. Tem muitos que amam a igreja de maneira louvável, e glória a Deus por isso. Mas tem muitas pessoas, e para muita gente, que a igreja tanto faz, tanto fez, não faz falta, não me importo. Nós devemos agradecer a Deus pela igreja, porque a única maneira que Deus usa, a única forma, o único povo que Deus usa para proclamar as boas novas neste mundo é a igreja. Deus não vai usar outra, Ele pode usar, mas Ele escolheu usar a igreja. E nós devemos agradecer, porque aqui nós podemos compartilhar nossos fardos, nós podemos chorar, nós podemos nos exortar, nós podemos aqui nos encorajar, nós podemos confessar nossos pecados, resolver nossos conflitos. Que ambiente gostoso deve ser a igreja, e nós devemos agradecer. Apesar, irmãos, de uma coisa também, eu quero ser bem sincero com os membros desta igreja, nós não somos uma igreja perfeita. Nós temos muitas falhas, nós temos muito a que melhorar, principalmente esse pastor que vos fala tem muito a que melhorar, né? E os irmãos, todos nós, membros desta igreja, temos muito a melhorar, mas eu convido a você a olhar, irmãos, o cuidado de Deus para a igreja Batista Saron. É triste, irmãos, você anda por Campo Grande, em certos lugares, tantos de igrejas batistas com as portas fechadas, tantos de igrejas que estão aí divididas, aonde o evangelho não é pregado. Há tantas igrejas, meus irmãos, conforme tivemos notícia recentemente, que não têm finanças para pagar nem a conta de luz, nem a conta de água, estão ali fechando as suas portas. Mas nós aqui como igreja Batista Saron, eu estou dizendo aqui especificamente para a nossa igreja, nós ouvimos muitos pastores do segundo semestre para cá, tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Flávio esse ano, no início do ano, depois outros pastores. Nós temos aqui muitos irmãos que conhecem uma boa teologia, pregam o evangelho. Nós temos aqui uma estrutura, nós vemos a graça de Deus, e isso não é mérito do pastor, não é mérito de nenhum dos membros, mas aonde a palavra de Deus é pregada, é exaltada, é mantida com fidelidade, a mão do Senhor está ali, conforme vai dizer João Calvino.
E nós devemos também agradecer a Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Você e eu devemos trabalhar, e a Bíblia manda o preguiçoso ir ter com o quê, irmãos? Com a formiga, né? Nós devemos trabalhar, lançar a mão no arado, ir avante, trabalhar, mas não também morrer de trabalhar, mas devemos trabalhar. Mas sobretudo, meus irmãos, é bom saber que é Deus quem nos dá a força e que coloca o pão de cada dia sobre nossa mesa. Devemos louvar ao Senhor pelo sangue que circula em nosso corpo. Devemos louvar ao Senhor pela sua provisão em nossas necessidades. Agradeça a Deus também, irmãos, pelos dons e talentos, habilidades que Deus colocou em nossas mãos para servir as nossas famílias, para servir os nossos irmãos em Cristo, servir a igreja, servir o próximo. Agradeça a Deus, e todos nós que estamos aqui esta noite, em alguma medida, Deus concedeu a nós dons, Deus concedeu a nós habilidades para servirmos uns aos outros, porque ninguém que está aqui é suficiente em si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. E por último, como eu já disse, agradeça a Deus pelas provações, porque elas nos santificam, elas nos levam para mais perto de Deus. Como eu já disse, como Spurgeon falava, as provações são bênçãos disfarçadas de bênçãos, que nos levam em quebrantamento. Meus irmãos, muito do que eu tenho crescido em minha caminhada espiritual é por meio das provações que Deus tem feito eu passar, porque quando elas chegam, nós oramos mais, nós buscamos mais ao Senhor, e como dizia C.S. Lewis, né, o sofrimento é um megafone de Deus, é Deus nos chamando, é Deus nos querendo a nossa atenção, querendo que nós nos voltemos para Ele. Davi experimentou várias provações, mas mesmo assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso, conforme diz John Piper, não desperdice o seu câncer, né? Não desperdice o seu sofrimento. Ele é uma dádiva que o Senhor está te santificando, te fazendo mais de maneira parecida com Cristo. Agradeça a Deus pelos sofrimentos. Amém, irmãos? Devemos agradecer a Deus. Deus dá, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus concede bênçãos, não porque há mérito em mim e em você, mas porque Ele é bom e Ele assim o decidiu compartilhar a sua bondade para conosco. Devemos agradecer ao Senhor. Quero assim encerrar trazendo uma pequena história de João Crisóstomo, alguém conhecido aí na história da igreja. Ele viveu muitos anos depois de Paulo, um homem corajoso que pregou abertamente contra todos os tipos de iniquidade. E quando ali ele morreu, sabemos que os reis ali, as imperatrizes, não eram pessoas boas, por isso planejaram acusá-lo falsamente, bani-lo, e ele morreu exilado da sua própria terra, da sua própria casa. E depois de 30 anos, o seu corpo foi comprado de volta, e assim foi comprado de volta a Constantinopla para o seu sepultamento, na sua tumba ali imperial, e o lema de Crisóstomo estava escrito no túmulo. E sabe qual era o lema de Crisóstomo? Louvado seja Deus por tudo. E os seus amigos testemunharam, e conta assim a história, a sua biografia, que quando ele foi expulso de sua casa, mesmo em meio às suas lutas, aflições, toda vez que ele redigia uma carta, ela vinha com esta doxologia: louvado seja Deus por tudo. Será que nós podemos dizer assim como Crisóstomo esta noite? Louvado seja Deus por tudo, louvado seja Deus por todas as coisas. E de onde Crisóstomo tirou este lema? De 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para nós, por meio de Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Nós iremos ler, e será projetado, convido toda a igreja, assentado como estamos, uma oração puritana. Eu quero encerrar lendo esta oração com toda a igreja. A igreja vai ler a primeira parte, e eu continuarei após a igreja terminar, lendo aqui a última parte desta oração, e assim nós já vamos encerrar.
Amém? Vamos lá, todos em uma só voz, pronunciar aquela oração que será projetada ali. Vamos lá? Tua grandeza é inefável. Te dou. Mas, ó, como lamento meu pecado, ingratidão e vileza, os dias que se somam à minha culpa, os momentos em que minha língua ofensiva foi ouvida, todas as coisas no céu, na terra e em redor, dentro e fora dela, me condenam. O sol vê os meus delitos, as trevas que são luz para ti, o cruel acusador que com motivo me acusa, os santos anjos que são provocados a me deixar. Tua face que esquadrinha os meus pecados secretos, tua justa lei, tua santa palavra, minha consciência manchada pelo pecado, minha vida pública e privada, meu próximo e eu mesmo, todos registram coisas sombrias contra mim. Mas não as nego, nem interponho escusa, antes confesso, Pai, pequei. Contudo ainda vivo e corro, arrependido para os teus braços estendidos. Não me lançarás fora, pois Jesus me trouxe para perto. Não me condenarás, pois ele morreu em meu lugar. Não medirás as minhas montanhas de pecados, pois ele as terraplanou, cobrindo com sua beleza as minhas deformidades. Ó meu Deus, despeço-me do meu pecado, agarrando-me à cruz de Cristo, escondendo-me em suas chagas e abrigando-me em seu lado. Vamos orar ao Senhor neste momento? Curve sua cabeça. Quero dar um momento para você agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus. Certamente muitos aqui já pensaram em desistir, em meio às provações. Certamente você está aqui esta noite, mesmo em meio ao luto que ainda está sofrendo, a dor de ter perdido alguém. A boa notícia é que o Senhor continua cuidando, e aqueles que partiram em Cristo Jesus, eles não morreram, mas estaremos com eles um dia também para toda a eternidade. Foi um ano difícil, quando nós sepultamos uma irmã nossa aqui na igreja. Confesso à igreja que foi um dos momentos mais difíceis que passei em toda a minha vida como pastor. E como em alguns momentos eu pensei em desistir, achando que Deus não estaria cuidando de nós. Mas mesmo assim, mesmo em meio às lutas, às aflições, podemos ver o cuidado do Senhor para com esta igreja, para com as famílias, para com as vidas aqui presentes. Bendito Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai, porque somos tão fracos, somos tão falhos, não somos merecedores de tamanha bênção, de tantas misericórdias, de tanta bondade. Há tantas lágrimas que foram derramadas, ó Pai, e ainda estão sendo, ó Pai. Mas em tudo, ó Deus, temos a certeza que um dia toda esta dor, este sofrimento vai se findar.
e estaremos contigo, ó Pai, no lugar onde o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, aonde, ó Pai, não haverá mais dor, ranger de dente, tristeza, estaremos contigo para todo sempre, porque só Tu és Deus. Não existe no universo, nas galáxias, não existe na terra, ninguém que seja bom quanto ao Senhor, e nós servimos ao Senhor, ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando vamos a Ti em confissão e arrependimento, o Senhor nos perdoa, nos recebe de volta, nos abraça. Podemos Te chamar esta noite de Pai. O Senhor é o nosso bom Pai, e isso só é possível por meio de Jesus. Sustenta, Senhor, as famílias que aqui estão. Sustenta a minha vida, ó Deus, a vida da minha esposa. Sustenta cada lar, ó Pai. Quantas lutas temos passado, ó Deus. Mas o Senhor, ó Pai, tem nos cuidado, tem nos mantido em pé, porque se fosse pela nossa força, nós não estaríamos aqui, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque a Tua bondade não depende dos nossos méritos, porque se dependesse, ó Deus, nós estaríamos, ó Pai, lançados, ó Pai, à miséria. Mas o Senhor nos escolheu abençoar, cuidar da Sua criação, do Seu povo, apesar das nossas faltas e pecaminosidade, apesar de nós, pessoas tão difíceis. O Senhor cuida, o Senhor provê, o Senhor sustenta, o Senhor livra, porque o Senhor é Deus. E assim como Paulo diz, ó Deus, ali na doxologia em Romanos, quem conhece a mente desse Deus? Quem pode julgá-lo? Quem pode entender? Quem conhece a Ele, ao Senhor esta noite, ó Pai? Não somente esta noite, mas todos os dias, rendemos glória e louvor ao Senhor, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus. Perdoe, ó Deus, pela nossa ingratidão, perdoe, ó Deus, pela nossa murmuração, perdoe-nos, ó Deus, por nos esquecermos das Tuas bênçãos, perdoe-nos, ó Deus, por muitas vezes, ó Pai, ficarmos reclamando por aquilo que não temos. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, perdoe-nos, ó Deus, dai-nos um coração mais grato, ó Deus, a mim, aos homens, às mulheres desta igreja e aos que estão aqui presentes esta noite. Ensina-nos a sermos mais gratos ao Senhor, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, daquele que era e é e há de vir buscar a sua igreja. No nome de Jesus, daquele que intercede por nós e está a interceder neste momento. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja agora e para todos sempre com o povo de Deus. E nós dizemos amém. Irmãos, agradecemos a Deus pelos irmãos que estão aqui da orquestra, as famílias que estão aqui.